É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Desenvolvimento do Homem Moderno. Para você que não me conhece, eu sou o Dione e hoje nós vamos falar aqui sobre o filme Clube da Luta. E eu extraí aqui 3 lições que a gente pode tirar do filme. E pessoal, independente das polêmicas que esse filme desperte, gostei do filme. Achei que o filme tem uma profundidade gigantesca e realmente retrata, apesar do filme ser de 1999, ele retrata bem a realidade do homem na atualidade. Ele continua atual. E pessoal, sem adjetivos para a atuação do Brad Pitt e do Edward Norton nesse filme. Então vamos lá, vamos seguir para as lições, né? A primeira lição que eu acho importante a gente destacar aqui é que você deve se distanciar das coisas, sabe? Distancie-se das coisas. Eu já comentei isso aqui em outros vídeos, sabe? A gente já falou aqui sobre estoicismo e tudo, e como é importante você se distanciar dos problemas, se distanciar, olhar de longe para as coisas. E no filme a gente vê mais uma vez a importância disso, né? A importância de você meio que se distanciar das coisas. Porque o que acontece? O filme ele deixa claro, ele retrata bem como a sociedade hoje ela está destruída, podre, sabe, com essa questão do consumismo, sabe, dos relacionamentos fluidos, líquidos, das coisas vazias, das coisas sem propósito, sem objetivo. A sociedade hoje pode ser retratada como uma sociedade fútil, supérflua. O filme mostra bem isso e como o homem fica perdido nessa sociedade de hoje. Então, o personagem do Jack, ele acaba sendo esse estereótipo do homem frágil, do homem que a sociedade atual impõe que ele seja, né? Um homem castrado, frágil, fraco, tímido, um cara que é incapaz de tomar as próprias decisões, sabe, de enfrentar os problemas. E o filme retrata aquela mesmice do dia a dia, aquela coisa de levantar, ir para o trabalho, um trabalho que não suporta, ouvir coisas de um patrão chato pra caramba, e não ter a capacidade de parar e mudar algo, sabe, e tentar fazer algo diferente, tentar mudar essa vida de merda que o personagem está levando, né? E isso retrata muito o que nós vemos hoje na sociedade, porque na tentativa de cumprir certos papéis, você talvez não questione o que você realmente quer fazer, o que você realmente pode fazer, ou talvez não tenha coragem de abrir mão de algo que parece seguro, porque a sociedade quer te enquadrar ali naquela caixinha, né, de você ter que ter o seu emprego, receber o seu trabalho, pagar suas contas direitinho. E aí, para fazer isso, muitas vezes você tem que abdicar totalmente do seu tempo. Acha que tem que fazer daquela forma, viver enquadrado naquele papel que a sociedade acaba te impondo. Essa é a figura do Jack. E aí é que está a lição de se distanciar das coisas, sabe? Você tem que ser capaz de ignorar certas coisas, de andar por cima, sabe? Quando eu digo se distanciar das coisas, é você não se deixar abater, sabe? Hoje nós vivemos numa sociedade em que o homem está sendo orientado a ser fraco, a não ter coragem de ser homem. Quando manifesta uma opinião de homem, é logo taxado de porque é machista, qualquer um dos istas inventado, sabe? E as mulheres castrando os homens no sentido de torná-los frágeis, sabe? Porque o homem tem que se vestir assim, porque isso é violento, porque isso é truculento, sabe? E tirando a masculinidade do homem, castrando o homem, porque o homem acaba abrindo mão para se enquadrar no politicamente correto, sabe? Até mesmo o jeito de falar do homem hoje, parece que ele tem que se enquadrar cara, não tem como não comparar com o livro 1984, sabe? A linguagem do politicamente correto, sabe? O novilíngue, entendeu? Então, assim, o homem tem que se enquadrar nisso e acaba abrindo mão daquilo que ele nasceu, daquilo que é a sua natureza, sabe? E aí, cara, vai ser impossível que você consiga se sentir, sabe, capaz de vencer os problemas, de alcançar as coisas, de conseguir as coisas, sabe, os seus propósitos, se você se deixa castrar para se enquadrar na caixinha do politicamente correto. E aí, pessoal, para entender a segunda lição, a gente já vai acabar clareando um pouquinho a primeira, né? Porque na figura do Tyler,
nós temos a figura de um cara que é justamente o oposto dessa figura fraca, frágil que é o Jack. E aí entra o exemplo, aqui entra a questão de que, observando o Tyler, você vai ver o que eu quis dizer aqui, o que eu tentei trazer como primeira lição. É aquele cara que está fora dos padrões que a sociedade deseja para que o cara seja, sabe? Talvez para que o cara seja considerado um vencedor, para que o cara seja um homem de sucesso. Só que o Tyler tá cagando para isso. O Tyler anda no filme, ele se comporta, ele se posiciona, tá entendendo? Ele tem opiniões como se a sociedade não merecesse que ele estivesse ali. Esse é o distanciamento, sabe? É que quando você acredita em algo, aquilo que é bom para você, se você tá feliz dessa forma, cara, então o que você vai ficar ligando para se alguém tá falando isso, se alguém tá falando aquilo? A imagem de sucesso que você tem que ter nas redes sociais, se enquadrar porque todo mundo tá ali fazendo isso para aparecer. Cara, peraí, você precisa disso? Se você não precisa, então, cara, esteja acima disso, distante disso. Esse é o distanciar-se. E aí, agora sim, a segunda lição, que é que a gente aprende ali com o Tyler, que é seja forte. Cara, e esse seja forte é em todos os sentidos, sabe? É você ter coragem de bater de frente, de colocar sua opinião, ainda que ela não se enquadre no politicamente correto, sabe? Ainda que ela talvez não seja bem aceita, né? Não estou dizendo aqui para você sair comprando briga com todo mundo, ou muitas vezes é melhor até ficar calado, sabe? Mas o fato é que você não pode, por exemplo, com a preocupação de não ofender, sabe? Abdicar da verdade. Muitas vezes é seu direito ofender, sabe? Ferir, você tem o direito de ferir, sabe? Uma opinião que seja contrária ao que é real, ao que é verdade. Então, não se preocupe em ser bonzinho o tempo todo. Então, é coragem de se impor, mas também é ser forte para agir como homem quando tem que ser. É ser forte fisicamente, sabe? É buscar ser forte fisicamente. É buscar estar preparado para brigar, para lutar, sabe? Aprender uma luta, um esporte, seja um jiu-jitsu, seja um boxe, aprender a se defender. Isso é característica do homem. Cara, se você é um homem, cara, e hoje você é um cara que se olha no espelho e sabe que você é frágil, você não consegue sequer, você não consegue proteger sua esposa, você não consegue proteger seu filho, você não consegue proteger sua filha, você não consegue se proteger, sabe, de um valentão, de uma situação. Não é para você sair procurando briga na rua, mas você tem que ser capaz de ter força para se defender e não aceitar essa coisa de que não, porque hoje não precisa disso, porque o homem não precisa ser isso, o homem não precisa ser truculento. Porra, tu tem que ser rústico. Não. O que um homem não tem que ser truculento? Cara, tem que ser rústico. Você foi criado, sabe? A tua natureza é de ter uma certa rusticidade. Então, cara, essa coisa do homem do creminho e tal, não estou falando que você não pode se cuidar, que não deve, pelo contrário, o autocuidado é importante hoje em dia, essa questão da aparência e tal, mas, cara, você tem que conservar a sua rusticidade, sabe? Não é para você deixar de trocar um pneu, porque não pode sair no sol, porque vai queimar a pele, entendeu? E uma coisa interessante que o filme retrata é, inclusive, o tratamento que o Tyler, o personagem Tyler, tem com uma mulher que os dois personagens meio que se interessam por ela, né? Inclusive, pessoal, essa postura do Tyler de que ele tem em relação à sociedade, como se ele fosse um presente para a sociedade, como se as pessoas todas precisassem dele, não ele delas, ele também demonstra para a personagem a Marla, né? Que é uma personagem que tanto o Jack quanto o Tyler se interessam por ela, mas ela se apaixona pelo Tyler, justamente porque o Tyler, ele não é aquela figura do bonzinho, sabe, essa coisa que muitas vezes a sociedade quer impor, que o homem hoje tem que ser sensível, que o homem tem que ser o tempo todo gentil, que o homem tem que ser compreensivo, aquela coisa, sabe? E não é, cara. O homem tem que ser homem. O tratamento que você vê ele dar pra Marla, que é de um certo de agir como se ela precisasse dele, sabe? Essa postura mais distante, de não estar ali bajulando ela o tempo todo, sabe? De não estar ali pedestalizando ela, é justamente isso que faz com que ela o admire. Ela é louca pelo Tyler porque o Tyler é o cara
masculino. É a figura do cara que a mulher se sente protegida do lado dele. Entendeu? Então, ser forte, cara, estar preparado para enfrentar, inclusive para ser abandonado, sabe? Cara, quantos caras por aí, por exemplo, ficam aí choramingando porque a mulher o deixou, né? Por exemplo, quando um relacionamento acaba, muitas vezes o cara fica destruído. Coragem. Então, ser forte, inclusive, nos relacionamentos, cara, está preparado para perder, está preparado para ser deixado. A mulher quer ir embora, então vá, siga em frente, siga o seu caminho. E você tem que ser capaz de tocar sua vida para frente. Então, esteja preparado para o pior, sabe? Então, fortaleça sua mente, seja forte. A verdade é que quando dizem que o homem pode demonstrar fraqueza, a verdade é o seguinte: quando você demonstra a tua fraqueza, a única coisa que você vai conseguir das outras pessoas é desprezo. Esse é um fardo que o homem tem que carregar, sabe? Principalmente das mulheres num relacionamento. Terminou um relacionamento, você vai lá e vai mostrar pra ela que você tá sofrendo e tal. Cara, você vai destruir a admiração que ela tem por você e a única coisa que você vai receber é desprezo, indiferença e até nojo. E a terceira lição é a mais importante e as outras dependem dela. Porque é o seguinte, a terceira lição que você pode tirar do filme é que você deve controlar a sua mente. Né? É que a sua mente, na sua mente está o segredo para você conseguir ser quem você quer ser ou ficar preso, sabe, nessa matrix, nessa imposição dessa sociedade podre. O segredo tá dentro da sua mente. Coragem. Então tá aí o segredo para o sucesso, para o seu sucesso pessoal, para aquilo que você quer conquistar, aquilo que você quer ser, ou para a sua derrota, para você ter uma vida de merda, uma vida de merda, uma vida sem propósito. Então controle seus pensamentos, sabe? Todo pensamento que te coloca para baixo, todo pensamento que te afasta das suas metas, daquilo que você quer conquistar, rejeite, sabe? Converse com sua mente, controle os seus pensamentos, sabe? Diga não àqueles pensamentos, sabe? Se distancie, manda o pensamento entendeu? Então, assim, esse pensamento de que tá ali, que eu não consigo, que eu não posso e tal e tudo, vai respondendo a esses pensamentos. O filme Clube da Luta, gente, ele tem uma profundidade absurda, porque ele mostra, sabe, um lado obscuro, sabe? Ele mostra a obscuridade do homem. Só que uma obscuridade que o homem tem que ter. Obviamente que não ultrapassando os limites, como você vê o Tyler fazer no final. Mas tudo que o Tyler apresenta desse lado obscuro do homem, é necessário que você tenha até certo ponto. E para isso, cara, você tem que tornar sua mente forte. Então fortaleça sua mente, busque estar preparado para lidar com frustrações, e isso você consegue enfrentando os pensamentos, controlando a sua mente. O filme mostra, por exemplo, que o Jack, ele criou o personagem Tyler, ele precisou do Tyler para se inspirar, para ter coragem de fazer as coisas, para fundar o Clube da Luta, e quando na verdade tudo estava na mente dele. Sabe? Quando ele vai descobrir que o Tyler, na verdade, é ele, sabe? Ele é o Tyler estava dentro dele o tempo todo ele foi o Tyler. O medo, as frustrações, as fraquezas não eram reais. Ele precisou criar um personagem para ter coragem de enfrentar algo que só existia na mente dele. As fraquezas, os temores. E aí eu me lembro aqui de um outro filme, no filme Depois da Terra, salvo engano, o filme Depois da Terra, com Will Smith, que ele fala para o filho dele que o perigo é real, mas o medo só está na sua mente, não é real. E assim também são essas fraquezas, essas incapacidades. Se você fortalece a sua mente e você deseja algo e você acredita que pode conseguir, não porque é pensamento positivo, isso, não, é porque quando você não aceita quando você se propõe a se fortalecer, você o faz. Poxa, eu sou fraco fisicamente hoje, porra, eu tenho razão, cara, eu preciso ser forte, pô. Como é que eu posso querer ser atraente para uma mulher, para um relacionamento, se eu sou fraco,
se eu não transmito com uma mulher perto de mim, não se sente protegida. Então, poxa, eu quero ser forte, cara. Então, a tua mente disse assim, ah, mas você não vai conseguir. Você, porra, mete a cara e faz. Sabe? Ah, você não vai conseguir. Então, mete a cara e faz. E começa a fazer e diz, cara, eu não quero nem saber, eu não vou nem ficar aqui conjecturando. Ou seja, diz não ao pensamento e faz. Resgata essa rusticidade, essa obscuridade necessária que o homem tem que ter. Então, esse lado obscuro do homem é retratado no filme com primazia, tá entendendo? E nós temos sim muito que aprender com o filme Clube da Luta. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, comenta aí o que você achou dessa ideia de comentar aqui, de comentar um filme, né? Comentar sobre filmes aqui, se acho que é interessante a gente trazer outros filmes pra gente tirar algumas lições, comentar alguma coisa. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa os sininhos e não esquece de deixar o like. É isso aí, valeu!